Boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. No vídeo de hoje nós vamos falar de previdência social. Nós chamamos, né, a gente pode falar rombo do INSS, o problema da previdência no Brasil, aposentadoria, né? O certo é falar previdência social porque você também tem a seguridade social, né? Não confundir com benefício social. O INSS, né, a Previdência Social Federal, paga benefícios, mas esses benefícios não são benefício do tipo, né? Aqui a palavra tipo pode ser utilizada, Bolsa Família, não. A Previdência Social, a Seguridade Social paga benefícios e aposentadorias. Tá, Léo, você começou, nem falou bom dia, então eu digo boa tarde, bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Bem, hoje eu quero falar sobre a Previdência Social e todos vocês ouvem, né, que existe o rombo da Previdência, né? E de que nós tivemos em 2019, 2020, não, 2019, né? Nós tivemos a reforma da Previdência, né? Ainda com Paulo Guedes, né? E essa reforma veio desde o governo Temer, né? Porque a conta não fecha, mas então existe rombo na Previdência. Olha, eu não sou um economista progressista, vamos dizer assim, mas existe ou não existe rombo na Previdência? Não, não existe rombo na Previdência. Léo, como assim não existe rombo na Previdência? Não, não existe, mas o problema é o seguinte, a discussão se existe ou se não existe rombo na Previdência não importa. Por que não importa? Porque a Previdência Social brasileira é insustentável. É insustentável. Por que se dizem, né, dizem ou se coloca que existe rombo da Previdência? Porque como toda resposta de um economista, depende. Depende o quê? Nem toda resposta econômica, esse depende tem essa continuação, né? Mas no caso, depende o de jure e de facto. De jure, ou seja, na lei, teoricamente, não existe rombo na Previdência. Por quê? A Constituição de 1988 estabeleceu uma série de tributos, né, contribuições sociais e previsão para alíquotas e tutti-quanti, para o financiamento da Previdência Social, da Seguridade Social. As contribuições e os descontos, tudo. Se você pega todas as contribuições sobre o lucro, que tem alíquotas muito altas, inclusive, você não tem rombo na Previdência. Por quê? Porque o sistema se fecha. Se arrecada quase um terço e os gastos da Previdência são coisa, do regime geral, são coisa de 25% do PIB, um pouquinho a mais, né? Do PIB não, perdão, do orçamento. Então, não teria rombo na Previdência. Só que existe um negócio chamado desvinculação das receitas da União. O que isso quer dizer? Como o orçamento público é muito engessado e a Constituição é uma receita, sim, sobra muito espaço o que fazer, sobra pouquíssimo espaço o que fazer com o orçamento, se inventou isso aqui que se chama DRU, né? Desvinculação das receitas da União. Desvinculação, alguma coisa assim, né? Mas é DRU. Que é poder pegar um pouco dessa receita que era vinculada, né? E a União poder utilizar em outras coisas, né? Vocês me desculpem, mas o cabo está invadindo a transmissão. Bem, e poder utilizar em outras coisas. Mas ocorre que, com a desvinculação das receitas da União, nós temos rombo da Previdência. Porque a União utiliza um pouco do orçamento, utiliza um pouco da receita que vem com a Previdência para outros gastos. E isso gera rombo na Previdência. A Previdência não paga suas contas e a
e o orçamento tem que retirar de outros caixas para pagar a Previdência. Ou seja, a Previdência não se paga, você tem que retirar de outros, tem que fazer anotações orçamentárias para continuar o pagamento, né, para transferir ao regime geral. Mas veja que, do fim ao cabo, essa discussão não importa. Por que não importa? Porque quando você tem a desvinculação das receitas da União para poder retirar um dinheiro que iria para a Previdência Social, e aí você utiliza em outros gastos públicos, e aí quando você utilizou em outros, você tem que utilizar a cotação orçamentária ou emitir dívida, não importa, não importa o mecanismo fiscal, para você conseguir pagar os benefícios. Então, no fim, você está tirando impostos ou se endividando, não importa, para pagar esses benefícios, porque você retirou a receita que viria via DRU. Na verdade, o DRU é uma filigrama jurídica, né, do ponto de vista econômico, porque na verdade aquele dinheiro entrou para a Previdência. A diferença é que você fez uma filigrama jurídica para poder pagar despesas que têm uma prioridade inferior à Previdência, e como para a Previdência você pode se endividar ou você pode tomar outras receitas, você você retira da Previdência, dá para receitas que você não poderia se endividar ou que seja, e aí você se endivida para pagar a Previdência. Entenderam o que eu quero dizer? Então, essa discussão se existe rombo na Previdência não importa, porque não é esse o problema. O problema é que o regime da Previdência Social é um regime de repartição, ou um regime de distribuição, ou um regime de ainda, né, de transferência de renda intergeracional. Léo, o que é isso? Sua mãe, seu pai, seu avô trabalharam. A maior parte do trabalho de sua mãe, seu pai, seu avô, se você tem a mesma idade que eu, já está para acabar ou já acabou, né? Então eles já estão entrando numa idade que eles não podem trabalhar mais. E eles trabalharam há 30, eles começaram a trabalhar há 30, 40 anos, e agora eles podem se aposentar. Então todo aquele dinheiro que eles contribuíram toda a vida deles, seja por impostos indiretos, seja para o regime da Previdência Social, e veja, a Constituição é de 88, né? Em 3 anos nós completaremos 40 anos da Constituição, né? 28? É. Então tem gente que já trabalhou praticamente inteiramente dentro desse regime constitucional de previdência. Então veja, essas pessoas que trabalharam, né, da década de 80 até aqui, elas pagaram impostos, pagaram contribuições sociais, descontos da folha, não importa, pagaram o caixa da Previdência Social, e esse dinheiro eles pagaram para a geração dos pais ou dos avós deles, né? E agora nós temos que pagar a aposentadoria dos nossos pais e dos nossos avós. Isso é transferência intergeracional de renda, certo? Muito bem. Isso é errado? Do ponto de vista moral, eu não sei. Do ponto de vista moral, me parece que sim e me parece que não. Por quê? Uma sociedade que abandona seus idosos é uma sociedade que não pode se chamar de civilizada, certo? Certo. Mas do ponto de vista ético, é complicado também você transferir o sustento de toda uma geração a outra sem escolha, né? No sentido de que, eticamente, eu, na minha cabeça, né, eu entro num paradoxo. Né? Você não pode abandoná-los porque eles contribuíram, e você tem um compromisso de pagar o sustento deles porque eles pagaram dos avós e dos pais. Né? Então, é parte do fardo de ser brasileiro. Eu acho que lutar contra a repartição, do ponto de vista ético, é uma discussão tão importante quanto se existe ou não rombo na Previdência. Não importa. Isso é lutar contra a própria natureza de ser brasileiro, o regime de repartição. Não importa. Eu digo, lutar do ponto de vista ético. Do ponto de vista ético, não importa. Por quê? Porque não me parece totalmente antiético, e a mim não me parece um problema moral tão grande pagar pela aposentadoria dos idosos, certo? Então, do ponto de vista ético, a mim não me importa muito a repartição. Do ponto de vista ético,
do ponto de vista econômico, o rombo da Previdência não importa. Por que não importa? Porque se você tem ou não, você tendo a DRU, a desvinculação das receitas da União e todos aqueles impostos ali, não importa se contabilmente, né, da forma fiscal, se existe ou não rombo. O importante é o seguinte: o importante é que a Previdência e a Seguridade Social e mais alguns benefícios não sociais, né, benefícios da Seguridade Social, eles consomem quase 30% do orçamento. E somado com títulos com dívida, né, e benefícios sociais, você chega a quase 70%, né? Mas bem, o que eu quero dizer é o seguinte: o importante é que, do jeito que está, não pode ficar. Esse é o importante. E o regime de repartição gera este problema. Por quê? Porque o regime de repartição é um regime não poupável. Você não tem poupança. Você não tendo poupança, você está tirando renda da sociedade e não estimula a poupança. Léo, o que é estimular a poupança? Poupança é das necessidades macroeconômicas para o desenvolvimento. Porque com poupança, você gera excedente de capital, esse excedente de capital pode ser utilizado para aumentar a produtividade, e aumentando a produtividade, você paga o lucro, você paga a renda do dinheiro que está parado, que se chama juros. Ou seja, se nós mudássemos de um regime de repartição para um regime de capitalização, a sua contribuição mensal vai 5% do seu salário, certo? Vamos por 8% para ficar mais fácil. Vai, 8% do seu salário. Não é, né? Eu tô com a tabela aqui, eu já mostro para você. Mas vamos supor que é 8% do seu salário. 8% do seu salário é um dozeavos, mais ou menos. Um dozeavos, então, é um salário ao ano. Então, um salário todos os anos durante 30 anos, né, sendo 8%, então você guardou 30 salários mínimos, né, se você contribuiu 8% do salário mínimo. Só que esse dinheiro guardado todos os meses, rendendo juros, ajuda a economia, porque é um dinheiro mais barato parado, e ajuda você na hora que você parar. Mas é caixa, né? O governo não vai ficar te pagando, né? Esse dinheiro pertence a você. Esse é o regime de capitalização. Ele é um bom regime? É. Ele é um bom regime. O problema, no Brasil, se você gerar um regime de capitalização, nós temos algo próximo do regime de capitalização. Se chama FGTS. Se retira um pouco do dinheiro, seu dinheiro, todos os meses, se põe numa conta do FGTS, a Caixa Econômica Federal, e o que o governo faz com isso? Utiliza para crédito subsidiado. E como diria nosso querido Mamãe Falei, querido ou odiado Mamãe Falei, né? Quanto rende o FGTS? Às vezes menos que a inflação. E agora você tem até a possibilidade de pedir emprestado um dinheiro que é seu. Né? Então, veja, o que a economia pode resolver? Te oferecer a capitalização. Só que o problema é a transição da capitalização, né? Léo, por que você está falando tudo isso? Você nem se apresentou. Bem, meu nome é Léo, eu já falei. Aqui é do Rascunhos Econômicos. Curtam, inscrevam-se, considerem se tornar membro e ajuda aí com hype ou valeu demais, certo? Eu sou economista e vocês já podem ver que a minha discussão parece que eu não tenho muita opinião, né? Eu estou falando aqui de coisas econômicas, né? Eu como economista, e eu estou tratando o tema como ciência, né? Aqui não tem grandes edições, ou às vezes nenhuma, não tem grandes cores e mudanças, né? Ou ondulações de voz para te manter preso aqui neste aparelho. Não, eu falo dessa forma, e aqui eu vou mostrar para vocês se não, o porquê, né? Nós tivemos a reforma da Previdência em 2019. Né? Antes, nós tivemos a reforma da Previdência, nós tivemos uma mini reforma da Previdência com a Dilma, né? Em 2014 e 2015. Léo, como assim mini reforma? Ela modificou profundamente as pensões por morte. Antes elas eram vitalícias. Agora, se eu não me engano, é 10 anos.
ela modificou também o seguro-desemprego. Seguro-desemprego não é bem, né, é Seguridade Social, né, mas não é bem a discussão do INSS, né, mas vocês entendem que eles mexeram nisso aqui em 2015, né, porque 2014 era o Manteiga e já entra o Joaquim Levy, um grande engenheiro naval, certo que não é economista, bem, mas enfim, lógico que ele é economista, porque ele vai falar que ele fez mestrado em economia, né, mestrado ou doutorado em economia. Mas eu te pergunto, né, HPE, HGE, História do Pensamento Econômico, na História Geral da Economia, Economia Política, sabe, Sociologia Econômica, História da Economia, História do Pensamento Econômico Brasileiro, História Econômica do Brasil, sabe, dá para aprender tudo isso em 2 anos de doutorado, em que você foca numa escola? Então, o quanto isso é economia, né? Mas enfim, o nosso grande engenheiro naval, Joaquim Levy, se eu não me engano, ele entra para acertar, né, a zorra que foi feita no governo Dilma pelo Manteiga, o Dilma 1, e ele faz um grande choque ortodoxo e ele ataca o que era chamado de fraudes no seguro-desemprego, mas na verdade não eram ilegais. O que o pessoal fazia era, principalmente nas áreas rurais, ou até, bem, o exemplo que ele deu era para a área rural, mas isso acontecia muito. Que era o seguinte, na época, antes dessa reforma que o Joaquim Levy patrocinou, né? Você era contratado, você ficava 6 meses, o seu patrão te mandava embora, você recebia o seguro-desemprego, mas continuava trabalhando porque o seu patrão não pagaria alguns benefícios sociais, ele te dava o salário limpo, ou um pouquinho a mais, né? Porque se você estava ganhando seguro-desemprego durante 6 meses, 3 meses, agora não sei, ele te contratava, te deixava lá um pouco, você continuava trabalhando, ou às vezes você trabalhava só por comissão, né? Dependendo o tipo de estabelecimento, ou por jornada, ou por diária, tal. E aí é como se o Estado estivesse pagando um pouco do seu salário, né? E aí ele modificou, agora você tem que trabalhar não sei quantos anos, quantos meses, e você não pode pedir seguro-desemprego de novo se você já pediu nos últimos tempos, tal. Essas reformas continuaram, né? A reforma das pensões antes era vitalícia, depois, agora eu acho que no máximo 10 anos, e você tem que provar que a pessoa que faleceu realmente contribuía para a renda familiar. Houve muitas mudanças, né? E veja, nós tivemos a reforma da Previdência em 2019, patrocinada pelo Paulo Guedes, né, que ele prometia, né, 1 tri em 10 anos. Né? Então, ela sendo aprovada em 19, então em 2029, nós teríamos 1 tri, teríamos economizados 1 tri em 10 anos. Né? 2029 a 2030, né? Tem que ver se ele falava que era no ano ou no ano 2020, mas enfim, em 10 anos. Então, isso seria mais ou menos, né? Mais ou menos não, isso seria 100 bi anuais, né, de economia. Aí veio a crise sanitária de 2020 e entre 2020 e 2021 o Brasil gastou R$ 1 trilhão para manter a economia. Ou seja, tudo de economia da reforma da Previdência foi embora em um biênio. E economia que nem foi feita, na verdade, né, porque estava superestimado. Né? E o maior ponto que eles bateram nisso aí foi apenas postergar a aposentadoria. Léo, mas eu trabalho eu sou professora do estado de São Paulo e a minha aposentadoria, ou eu sou professor, ou eu sou enfermeiro, ou sou funcionário público da cidade do Rio de Janeiro, sou funcionário público da cidade de São Paulo, sou funcionário público de Pelotas, sou funcionário público de Canoas, de Joinville, de Recife, de Ceará, e minha aposentadoria ficou horrível. Mas as reformas das aposentadorias estaduais e municipais não passaram por essa reforma da Previdência, porque isso aqui é o regime geral, tá? Tô falando do regime geral federal. Se você é funcionário público do estado ou do município, muito provavelmente você entra no regime especial municipal ou estadual. Muito provavelmente, tá? Léo, mas o problema é o funcionalismo público federal. Não. É porque o problema do funcionalismo público federal é que
eles contribuem tanto quanto o funcionário público, o funcionário normal, né, o CLT. Normal que eu digo que não seja o regime geral, né, vamos dizer assim. Veja, aqui é uma tabelinha bem feia, né? Empregados domésticos, empregados avulsos, que isso aqui seriam autônomos, né? Ou profissionais liberais, né? Depende. Se paga, né? Isso aqui é o salário mínimo. Só que eu peguei no site do gov.br, né? Se você recebe até um salário mínimo, você paga 7,5% do seu salário de contribuição. Ou seja, se você trabalhar 30 anos pagando 7,5% de um salário mínimo, no final de 30 anos você contribuiu com 30 salários. Tá? Porque 8 é 1 sobre 12, como são 12 salários no ano, você está pagando um 12avos, você está pagando um salário, certo? A cada 12 meses você pagou um salário. Então, depois de 30 anos, você contribuiu com 30 salários. 30 salários são 2 anos. São 2 anos e 6 meses. 2 anos e 6 meses, se espera que depois que você se aposente, você viva mais de 2 anos e 6 meses. Né? Fora que se paga o 13º também para aposentado. Mas enfim, que você viva mais que 2 anos e 6 meses. Então veja que só nisso aqui a conta não fecha. Ah, mas o patrão paga 20% do lucro real simples. Então você decide. Ou o imposto, aquele negócio, mas não sou eu que paga meu patrão, o problema é dele. Ou o imposto patronal é problema seu ou não é. Mas vamos dizer que sim, né? Então, 20 mais 7,5, vamos falar que é 30? Então, a cada 12 meses de trabalho, você está pagando o equivalente a... a cada trimestre você paga um salário, né? Então, são um terço dos seus salários, né? 4 meses no ano você paga de salário, certo? Certo. São 12 meses no ano, né? Um terço do ano, são 12 salários, então 4 meses de salários você paga ao governo. Então são 4 salários mínimos usando a patronal, certo? Usando a patronal mais a sua contribuição, são 30% mais ou menos. Então, se você trabalhou 30 anos, você deixou 10 anos na mão do governo, certo? A conta começa a fechar. Mas se você aposenta com 50 não dá mais, né? Se você aposenta com 60, espera-se que você viva mais do que 60, um pouquinho mais, até 70. A expectativa de vida no Brasil está acima de 75, se eu não me engano, né? E o importante não é a expectativa de vida ao nascer, tá? É a expectativa de vida no momento da aposentadoria. Porque ao nascer você tem o desconto da expectativa de vida da mortalidade infantil, E se você é homem, se você passou dos 30, sua chance de chegar aos 70 é muito maior do que se você tem 18. Por quê? Porque homens, principalmente em centros urbanos do Brasil, a mortandade de jovens adultos é muito grande por causa da violência. Tá? Então, se você já chegou nos 50 anos, provavelmente você chega nos 80, 90, hoje. Tá? Não em todas as regiões do Brasil, tá bom? Mas, como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília são grandes centros urbanos, eles puxam a média, né? Eles puxam a média para mais perto deles, certo? Então, veja, só por essa conta, se você está contribuindo, né, 7,5% seu, mais 20% do patrão, são mais ou menos 30%. Então, um terço de tudo que você trabalhar durante 30 anos, um terço são 10 anos, então são 10 anos de salário que você deixou na mão do governo. Então, teoricamente, se você viver mais de 10 anos depois que se aposentar, continuar recebendo mais do que 10 anos, você deixou a Previdência no prejuízo, teoricamente. Mas aqui muda também, né? Se você ganha mais, também vai aumentando aqui a contribuição do funcionário, né? O patronal, isso aqui se é lucro simples, se é lucro presumido ou se ou se a empresa é do Simples Nacional. Pagam-se 20%, tá? Microempreendedor individual paga 3%, certo? A empresa paga 3%. E aqui é o que a Dilma fez da renúncia fiscal,
né? Aqui é 1% a 4,5% da receita bruta, tá bom? É uma forma de diminuir o custo da folha salarial em empresas de setores específicos do Brasil, tá bom? Aqui você já tem uma distorção. Por quê? Porque grandes indústrias são muito formais, né? É difícil você ter trabalho informal dentro de grandes multinacionais, dentro de grandes indústrias, né? Dentro de grandes indústrias. E aí o que o governo faz? Ele fala que essas grandes indústrias podem pagar só 4,5% da receita bruta. Ah, Léo, mas eles pagam PIS, COFINS e o caramba, sim, também. E o imposto de renda, e também pagam o imposto de renda sobre pessoa jurídica muito alto. Sim, concordo. Concordo. Porque o importante é o patronal, né? Sim, pode ser. Mas só tô falando, veja como isso não sustenta. Isso não sustenta. Né? Ah, Léo, mas e o funcionário público? O funcionário público ele vai pagar isso também, tá? Funcionário público federal, que não seja militar. O militar paga 10, se eu não me engano. Ele vai pagar isso aqui também, certo? 10%, digo. Ele vai pagar isso aqui também, e o patronal é o Estado. O problema do Estado é que é o seguinte, ele tá pagando para ele mesmo, então no fim ele não tá pagando. É só jogo de número. É só reserva orçamentária, certo? Então, Léo, paga sim, né? Porque a verba que está destinada ao Ministério da Saúde, por exemplo, né? É que eu não sei se o Ministério da Saúde tem regime especial, mas vamos falar assim, né? A verba que está reservada no Ministério dos Transportes para o pagamento dos funcionários do Ministério dos Transportes, quando ele vai pagar o salário, tá ali o orçamento de pagamento de salários. Aí ele paga essa contribuição patronal e esse dinheiro sai do Ministério dos Transportes para ir para a Previdência Social. Sim, provavelmente. Isso é um problema? A pessoa tá trabalhando, né? Mas eu tô falando, é só um jogo de número. Porque o dinheiro já tá na mão do Estado. Entende o que eu quero dizer? Esse é um problema também. E, Léo, por que você tá falando que esse regime é insustentável? Se você mesmo fez a conta, se 30% vive mais 10 anos, mais 4 anos para cá, mais 4 anos para lá, qual é o problema? O problema é o seguinte, que nem aquele vídeo que eu fiz do Arminio Fraga, que ele propôs o congelamento do salário mínimo, né? Qual é o problema? O problema é que o INSS, né, o regime da Previdência Social, é o maior gasto do governo orçamentário, né? É lógico que existe o maior mesmo, é os juros da dívida. Aí você vai falar, Léo, então vamos parar de pagar banqueiros e vamos pagar os aposentados. Sim, mas o problema é o seguinte, os juros da dívida, você poderia melhorar, né, diminuir a Selic, né, o indexador, ou até vender títulos mais baratos, né, sem indexador, né, renda fixa, né, da determinada forma. Se você melhorasse o ambiente fiscal, né, se você melhorasse a potência do orçamento, né, se você conseguisse gastar menos em determinadas áreas e comprometer menos o futuro. Aí você conseguiria diminuir os juros de uma forma saudável e natural. Então, se elegeu no ambiente econômico brasileiro a preferência de melhorar o gasto da Previdência. O problema é que não tem muito o que fazer. Por que não tem muito o que fazer? Porque a Previdência já é muito cara para quem paga. E ela é pouco para quem recebe, porque vai ser um salário mínimo e meio. Os funcionários públicos, longe de mim defendê-los, mas os funcionários públicos, eles são muito hostilizados pelo seu regime de previdência. Só que o problema é o seguinte, você como funcionário como da iniciativa privada, você pode ter quantos empregos você quiser. Você pode fazer bicos, você pode se aventurar num outro emprego enquanto você faz seu trabalho CLT, contanto que seu patrão permita, se não for na mesma área, mas você pode se aventurar, você pode fazer outras coisas. Funcionário público normalmente é dedicação exclusiva, né? Tirando algumas áreas muito específicas, normalmente é dedicação exclusiva.
Então ele também não pode ficar poupando muito. Ele não tem como ele aumentar muito a renda para poder poupar. Né? Então também isso é complicado. Então que não seja um funcionário público. Isso é um debate interessante, porque também o funcionário público ele tem estabilidade. Né? O funcionário privado não. Então você tem os seus prós e seus contras. Né? Mas enfim, essa discussão é muito complicada. Por quê? Qual é o problema? Veja, isso aqui, eu vou deixar os dados aí embaixo também. Isso aqui é gasto em milhão, eu coloquei milhão, mas aqui é bilhão, né? Em bilhão de reais com a previdência no orçamento desses anos, certo? Veja, em 2013 nós tínhamos algo de 357 bilhões de reais no orçamento da União para a previdência, para o regime geral. Léo, mas quanto foi a inflação em 10 anos? Arrisco a dizer que a inflação em 10 anos foi coisa de 50%. Porque nós tivemos anos com inflação acima de 8 e nós tivemos anos com inflação na casa de 4, 3. Então, vamos dizer que foi uns 50, 60%. Então, se for, vamos falar que foi 60%, foi 50%. Então, se fosse só pela inflação, isso aqui seria 450, 500 bilhões, certo? Só pela inflação em 10 anos. Então, nem tudo. Por que a inflação? Porque o salário mínimo se reajusta pela inflação e uma coisa que se reajusta pela inflação também é a alíquota de contribuição. E veja, quem paga as aposentadorias não é quem se aposentou. Quem paga as aposentadorias no Brasil por ser regime de repartição é quem está trabalhando. E quem trabalha paga um percentual do trabalho e o patrão um percentual do salário do empregado, né, a contribuição patronal, paga um percentual do que ele recebe. Se tem tanto por piso como por contribuição por reajuste salarial, você tem uma recomposição da inflação. O problema é quando esse gasto sobe além da inflação. Quando ele sobe além da inflação, você tem dois problemas. Pode ser o aumento do número, né, da quantidade de aposentados e pensionistas, né? Ou seja, o aumento dos beneficiários, que em alguns anos vai explodir. Por quê? Porque hoje a maior faixa da população brasileira está na casa dos 30 aos 40 anos. Daqui 10 anos, quando esse pessoal começar a se aposentar, né? Quem está estourando para a casa dos 50, daqui uns 10, 12 anos, eles começarem a se aposentar, você vai ter um deslocamento dessa massa, da massa do estourograma, né? O estourograma é assim, né? Você tem aqui homens, aqui mulheres, ou pode ser, não importa tanto, né? Aqui 0, aqui 100 anos, certo? E aqui você põe a quantidade de homens, aqui a quantidade de mulheres, né? Então, num país, antes da transição demográfica, você tem uma quantidade de crianças, de bebês e crianças alta, depois você tem jovens adultos, depois você tem adultos, depois os velhos, né? Isso é uma pirâmide, né? Isso é o estourograma. Você tem mais jovens do que adultos. Hoje no Brasil é alguma coisa assim. É uma caixa, né? Em que é quase um losango, né? A maior parte da população já está pessoas acima de 45 anos, daqui a alguns anos vai chegar nisso, né? Que é a geração de 1985 até 1998, né? Que é a geração predominante do Brasil em números hoje, né? E você tem os idosos aqui, né? Que vai aumentando, né? Porque a longevidade da população vai crescendo e você tem uma diminuição dos nascimentos. A diminuição dos nascimentos não é um grande problema agora. Vai ser daqui 10 anos que você vai ter menos gente para começar a trabalhar. Tá? E isso já está acontecendo. Então, veja, a quantidade de idosos está aumentando, a quantidade de aposentados e beneficiários está aumentando e a quantidade de contribuintes está diminuindo. Se a quantidade de aposentados aumenta, a quantidade de contribuintes diminui, você tem que aumentar ou a alíquota, né, porque cada um vai contribuir mais, ou você tenta diminuir a quantidade de aposentados. Como? Não dá para tirar o benefício de quem já está aí. É bom que haja mais pessoas, né? É bom viver, creio. Mas o que eu quero dizer, você tem que fazer as pessoas trabalharem mais, então.
né? A reforma do Temer, a reforma foi o Temer fez toda a discussão, tal, mas foi o Paulo Guedes, né, no governo Bolsonaro, que fez a reforma, passou a reforma ali, que tirando algumas distorções de regime especial, idade de aposentadoria, esse tipo de coisa, você conseguiu aumentar agora para se colocar o sistema de pontos. E veja, o sistema de pontos foi feito pela própria Dilma Rousseff aqui ainda. Né? Ela também institui o sistema de pontos, que era se você, para você se aposentar, era 90, né? Ou 60 anos de idade mais 30 anos de contribuição. Isso dá 90 pontos, né? Isso foi aumentando, né? Que também, por exemplo, 60 anos de idade mais 20 anos de contribuição, 80 pontos. Aí dava, sabe? Aí se você, mais tem que ter um mínimo de contribuição, isso foi estabelecido, começou a ser estabelecido pelo governo Dilma, pelo Joaquim Levy, e o Paulo Guedes estabelece de vez, né, em lei e tal, né, não para regimes especiais, para fazer tudo. O problema é que ele prometeu R$ 1 trilhão de economia em 10 anos. Não foi isso que aconteceu. Por quê? Porque primeiro que você gastou tudo na Previdência. R$ 1 trilhão em 10 anos são 100 trilhões por ano. E aqui, minha tristeza como economista. Enquanto nós estamos conversando aqui de uma forma séria sobre o sistema de aposentadorias no Brasil, vocês veem aí denúncias, né, de desvios, de malfeitos, como diria Dilma, que movimentou 90 bilhões de reais. Então, sabe, enquanto a gente está querendo aqui consertar, sensação do homem traído, né? Que tá na loja comprando presente para a mulher com outra pessoa, da mulher traída também, tá comprando presente para o homem e o homem com outra pessoa. É difícil, né? Mas bem, vamos continuar aqui na economia. É o que a gente pode tirar conhecimento, né? Que malfeitores façam malfeitos, as vilanices são coisas de vilões, né? Então, vamos lá. Era 357 bilhões, foi para 507 em 2016, e aqui a reforma, em 2019. Ele vai para 625, 797, 924, 1 tri. 1 trilhão de reais em previdência. E veja, a reforma não fez muita coisa, a linha continua, né? Não tem muito o que fazer num regime de distribuição. Que dá para fazer, não que eu quero que seja feito. Aumente a alíquota para que cada trabalhador na ativa contribua mais. Aumenta a idade para que cada trabalhador trabalhe mais e receba menos tempo de aposentadoria. E uma outra coisa, você pode tentar diminuir o valor real das aposentadorias. Tá começando essa história de novo de reforma na Previdência. Já veio aí notícias de que você só poderá se aposentar aos 72 anos. Notícia que eu digo, boatos, né? O governo não falou nada. Por quê? Porque é para onde está caminhando. Não tem muito. Esse sistema de repartição se esgotou. Esse sistema quebrou. Por que o sistema quebrou? Porque o Brasil escolhe, né, que nós queremos ter o benefício de prestação continuada. Pessoas que nunca contribuíram ou não podem provar a contribuição. Bem, essas pessoas nunca contribuíram e elas impactam. Você tem o o seguro-desemprego. O seguro-desemprego é pago pelo PIS/COFINS, sim. Mas se vale a ida, vale a volta, né? E a desvinculação das receitas da União só serve para falar que o caixa não está quebrado? Quando mostra que, de qualquer forma, o dinheiro entra e não é o suficiente, aí você fala que não é problema do DRU. Que não é problema, que só tem que aumentar o empenho. Bem, então é difícil. Veja, não tem o que fazer com a Previdência Social de repartição. O que dá para fazer, Léo? O que dá para fazer, o que seria, né, salutar de ser feito, é o regime de capitalização. O que é capitalização? Capitalização é que cada trabalhador tem uma poupança forçada, não, uma poupança, e essa poupança esteja na mão de um administrador, que são os fundos de pensão. Os fundos de pensão,
administrariam esse dinheiro e investiriam na economia real. E aí você tem duas coisas boas no mesmo modelo. Uma que você colocando dinheiro no fundo de pensão, não é que a geração futura vai ter que pagar vai ter que pagar a aposentadoria de outra pessoa. Você está guardando renda e aumentando a poupança nacional, e esses fundos de pensão podem comprar e investir em ativos reais da economia, inclusive bancos, inclusive fundos de investimento, para dar liquidez para a economia, e a economia crescendo paga um rendimento como juros. E pagando o rendimento como juros, esse bolo vai aumentando, você tem mais capital disponível para a economia crescer. Isso é uma maravilha. O problema é que isso aqui tem algumas leis que não funcionam no Brasil. Uma são os grandes números e a outra é a lei do acúmulo de capital. Por quê? Porque tem um negócio chamado FGTS, que é mais ou menos isso. A diferença é que o FGTS, o Fundo de Garantia de Trabalho, ele foi desenvolvido pelo regime militar, né, pela ditadura, porque antes, na CLT, você não podia demitir uma pessoa que trabalhasse mais de 10 anos no mesmo lugar. E aí eles colocaram isso aqui para que a pessoa fosse acumulando dinheiro de uma forma obrigatória, né, numa poupança obrigatória, e aí, caso ela fosse demitida, ela teria um amparo social. Depois, o FGTS, depois não, já quase como no mesmo instante, o FGTS foi utilizado para financiar empréstimos subsidiados ao quê? A construção de moradias. Meu, o que a construção de moradia social aumenta a produtividade média da economia? Léo, agora você está sendo muito duro, sim. Por quê? Porque esse dinheiro não é do gestor público, esse dinheiro é das pessoas. E as pessoas deixar esse dinheiro com o Estado deveria utilizar nos fundos. Primeiro que o Estado não deveria utilizar. Deveriam se formar fundos de pensão sobre livre associação, que nem é no Chile, que nem são nas ex-repúblicas soviéticas. Vocês já pararam para pensar o problema que foi as ex-repúblicas soviéticas dar aposentadoria para pessoas que estavam no regime comunista e tiveram que entrar no regime liberal? Como foi feito isso? Já pararam para pensar? Estudem o caso da Polônia, estudem o caso da Hungria, estudem o caso da Alemanha também, né? Porque a Alemanha Ocidental absorveu a Alemanha Oriental. Tá? Estudem o caso da Rússia. Como é que foi feito isso? Tá? Pesquisem quem faz regime de distribuição, de repartição. Brasil. Bem, e aí o Brasil tem o fundo de pensão, tem o FGTS, que é uma espécie de fundo de pensão na mão do governo, que usa para dar liquidez para o empréstimo bancário da Caixa. O que seria o certo? Transformar a Caixa, o que seria certo de fazer? Quase todo o lucro da Caixa vem do FGTS. O que seria certo de fazer? Seguinte, os donos do FGTS são donos da ação da Caixa Econômica. A Caixa Econômica pertence ao trabalhador através do FGTS. Isso aqui, daria para fazer numa facilidade muito grande. Você transforma o FGTS de acordo com o rendimento, você faz umas contas ali, você paga essa dívida junto aos trabalhadores com ações da Caixa Econômica. Ah, Léo, mas isso não vai dar para nada, não sei o que, tal. Sim, não dá. Mas, se a pessoa não se aposentar, paga o lucro. Ele vira com rendimento. Vai pagando ali, vai pingando. A Caixa Econômica dá lucro, tá, gente? Principalmente por causa disso aqui. Mas vai ser feito? Não, não vai. Você poderia utilizar, sim. Tem várias alternativas, mas o problema no Brasil é que as leis não funcionam no Brasil, as leis cósmicas, vamos dizer assim, né? As leis elementares da natureza, porque um fundo de pensão ele aumenta a produtividade geral da economia. No Brasil não funciona assim. Por quê? Você usa dinheiro de fundo de pensão para dar dinheiro subsidiado, você tem os malfeitos, né, sendo feitos,
você tem uma série de problemas, né? Os maiores fundos de pensão do Brasil são de empresas estatais, né? Não vou falar nada sobre isso, né? Não posso reclamar. Sabe? Então, qual é a alternativa? Sabe? Porque você transformar o regime de repartição no regime de capitalização, eu não duvido nada que em 10 anos vão descobrir um baita de um rombo e o Estado vai ter que socorrer de qualquer jeito. É difícil. Né? O Brasil é imune à lógica elementar da economia. Tá? É difícil. E vai ter que ser feita uma nova reforma? Vai, mas o que eles vão fazer? Não tem muito o que fazer. Não tem. Teria que ir para o regime de capitalização. Mas o problema também do regime de capitalização é a confiança, né, sistêmica. É quem vai ser eleito para ser os administradores, que fundo que vai ser. Banco no Brasil rende pouco. Vídeo anterior, né, que muita gente falou que eu estava protegendo o banco. Não, gente, o mercado financeiro é bom para o desenvolvimento do país, né? Eu só estou falando que o mercado financeiro brasileiro é do jeito que é porque ele não dá dinheiro. Então você tem que ter volume, tem que ter uma concessão de mercado, né? Mas vocês não conseguem. Bem, um país que tem 30%, que só tem 10%. O Brasil tem 98% de alfabetizados. Desses, apenas 10% são considerados plenamente alfabetizados, que conseguem ler um texto e entender, né? No grau máximo. Aí você tem 30% de plenamente analfabetos funcionais, que não são capazes de compreender o texto. Aí você tem os outros lá. Né? E você quer ver que eu tô certo? Quantas vezes você mesmo ou alguém mandou, ai, eu vou mandar mensagem para você por áudio no WhatsApp porque falando é melhor. Por quê? Porque a pessoa não consegue entender o que você escreveu ou vice-versa. Porque a pessoa não sabe escrever. Aí você quer pessoas que não sabem escrever para gerir fundos de pensão. Vai virar fla-flu. Vai virar esquerda contra a direita nas eleições. Então, o brasileiro merece isso aqui. O brasileiro merece isso aqui, porque o papai Estado tem que tomar conta mesmo. Sabe qual a saída do Brasil, né? A saída do Brasil é essa aqui, ó. Também tem outra saída no Brasil, uma ponte, se chama Ponte da Amizade, uma boa saída do Brasil. Tem uma outra também, se chama Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Tem um aeroporto lá que se chama Galeão. É uma ótima saída do Brasil também. Em Recife tem um aeroporto bem grande também. Em Brasília tem uma bela saída do Brasil. Eu só não sei se tem saída direta ou se você tem que fazer conexão. Se chama Aeroporto Juscelino Kubitschek. É muito bom. É uma bela saída do Brasil. Certo? Bem, é isso. Curtam, compartilhem, vocês já sabem. Abraço, fiquem com Deus.